Meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? A partir de hoje, mais uma vez, o livro 2, tá bom? Nós temos aí um assunto muito bom para se discutir, tá certo? Que é as chamadas leis de Kepler, tá bom? Gravitação e a parte de equilíbrio, tá certo? Eu vou fazer alguns vídeos desse conteúdo e também vídeos de exercício, tá certo? Então vamos lá. Meus queridos, quando fala-se de Kepler, nós falamos também das chamadas leis da gravitação universal, tá certo? Onde Kepler falava a seguinte coisa: eu tenho aqui o astro-rei, o Sol, tá? Aqui o Sol, e ele também um outro planeta, pode ser o planeta Terra. Esses planetas em relação ao Sol, que fazem a sua rotação entre si e a sua translação ao redor do Sol, Kepler afirmava que essas movimentações eram feitas de formas elípticas, tá certo? Em forma de elipse. Elipse é uma figura geométrica, digamos que oval, não circular, tá certo? Então, esse movimento de translação entre os planetas e o Sol saíam dessa forma, tá certo? Então, uma das formas que Kepler fala é que quando há a movimentação, o planeta ele vai seguir essa linha da elipse, tá certo? Digamos que está aqui em algum momento, tá? Nós temos aqui, ó. Então, cada círculozinho que eu estou descrevendo aqui nesse momento é a projeção, a translação, o movimento do planeta em relação ao Sol, a sua translação, ok? Então, esse detalhe nós chamamos de lei das órbitas. Lei das órbitas. Essa lei das órbitas também é chamada de primeira lei de Kepler. Eu chamo isso de primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, tá certo? Então, uma consequência dessa lei é que, por vezes, o planeta ora aproxima, ora se distancia do Sol. Você pode ver aqui no desenho que em algum momento o planeta vai estar distante, bem distante mesmo, e em outro momento ele vai estar bem próximo ao Sol. Como você pode ver aqui no desenho, tá certo? O ponto mais próximo do planeta chega ao Sol é chamado de periélio, tá certo? Então nós vamos anotar agora esses momentos, certo? Quando o planeta está mais próximo do Sol possível, aqui no desenho eu posso citar esse aqui, esse que eu estou destacando aqui de vermelho, ele está bem próximo ao Sol, se você for reparar, tá certo? Então esse momento ele é considerado o periélio. O periélio. Esse periélio, por sua vez, é quando ele está próximo do Sol, na situação da lei das órbitas. Ele está próximo ao Sol. Ok? Tranquilo? Então, periélio, olha só, P de periélio, P de próximo. Ok? Uma dicasinha para você assimilar melhor essa parte. E quando o planeta está muito mais afastado do Sol possível, vou destacar aqui esse outro desenho aqui da projeção do planeta. Eu chamo esse detalhe, eu chamo de afélio. Eu chamo de afélio. Ou seja, afélio ele está mais afastado
afastado do Sol, ok? Ou seja, afélio com A, afastado também com A. Tá ok, meus queridos? E mais uma vez, o motivo pelo qual a Terra tem 4 estações é o fato de ela estar inclinada em relação ao plano da elíptica. O que é essa elíptica? É justamente essa movimentação que se faz em torno do Sol. Ok? Então essa é a definição da nossa primeira lei de Kepler, que é a chamada lei das órbitas. Tranquilo, gente? Agora nós vamos falar da segunda lei de Kepler, ok? Essa segunda lei de Kepler você também tem em relação ao movimento dos planetas em torno do Sol. Nós temos agora o seguinte caso, tá? Quando eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho o Sol, mais uma vez. Aqui eu vou destacar esse que já está em vermelho. E vou destacar agora mais um, que é uma outra posição do planeta possível. Aqui, pronto. Se eu for olhar aqui a relação dessa estrutura, olha só, eu tenho aqui nesse projétil uma medida de área. Eu vou chamar aqui de área 1. Tá certo? Tranquilo? Essa área 1, ela tem um período a se movimentar entre os planetas, tá certo? Em relação ao Sol. Agora, eu vou pegar aqui essa outra relação com esse outro planetinha que está aqui, ó. É uma outra parte onde está se encontrando o movimento. E vou pegar também mais esse aqui que já estava. Vou destacar agora esse trajeto aqui, tá bom? Eu vou chamar essa outra parte, deixa eu apagar aqui. Essa outra parte eu vou chamar de área 2. Eu vou formar uma outra área nessa definição, tá certo? Então, deixa eu fazer aqui mais destacado para poder a gente trabalhar melhor. Então, se você for analisar, eu tenho aí duas medidas de área, tá certo? Porém, essas áreas, elas por definição elíptica e geométrica, eu digo que é a minha segunda lei de Kepler. Minha segunda lei de Kepler, eu chamo de lei das áreas. Lei das áreas, onde a área 1 será sempre igual à área 2. Por mais que tenha em relação a perihélios e afélios, as áreas terão a mesma medida final dentro dessa situação de elipse, ok? Então essa é a definição da segunda lei de Kepler, certo? E uma das consequências dessa lei é que a velocidade do planeta não é constante, tá certo? Se para percorrer toda a área o planeta leva o mesmo tempo para percorrer a outra área, tá certo? Podendo chegar à conclusão de que quanto mais perto do Sol o planeta está, mais rápido ele se translata, tá bom? Ele se translada. Quanto mais afastado, mais devagar ele se movimenta. Isso também é importante dentro dessa relação das áreas, ok? Ou seja, esse tempo aqui, ΔT, não é o mesmo tempo aqui nessa outra relação, tá certo?
Então essas são as duas leis de Kepler para esse momento. Porém, eu tenho uma terceira lei de Kepler, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar aqui onde eu escrevi primeira lei. E vou agora para um pouquinho de situação que envolva matemática, tá? Porém, é uma relação de períodos. Ou seja, o que são esses períodos? Os períodos é o tempo de uma volta ao redor do Sol, tá bom? Eu vou chamar esse período de T maiúsculo, tá? Então deixa eu anotar aqui a nossa terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. Tá bom? Deixa eu separar aqui. Aqui já é a lei das áreas, já foi. Agora nós temos a lei dos períodos. E esse período eu represento pela letra T maiúsculo. Porém, o período, de acordo com o movimento de translação ao redor do Sol, diz que esse período ao quadrado, tá certo? Em relação ao valor da distância média do planeta ao Sol, eu chamo de R maiúsculo, ok? Esse R elevado ao cubo, ele é praticamente a igualdade de um valor constante. Ou seja, independente do local, o período ele vai ser uma proporção para gerar essa constante. Tá certo? Então essa é a lei dos períodos. E também lembrar que Kepler observou uma relação característica entre o movimento dos planetas para o mesmo sistema solar. O valor K, mais uma vez, esse valor K sempre será constante. Ou seja, se eu tenho um planeta aqui, o seu período e a sua distância em relação ao Sol terá uma constante igual ao mesmo valor, ok? Se eu tenho aqui também esse planeta, a mesma situação, seu período e o seu valor de distância entre o planeta e o Sol também terá a mesma constante. Independente da posição do planeta em relação ao Sol, o T e R terão medidas que chegarão a uma constante K. Tranquilo? Beleza? Bem, meus queridos, esse primeiro vídeo foi para mostrar a você a relação das três leis de Kepler, ok? Espero que você tenha gostado. Nos próximos vídeos nós vamos falar de força gravitacional e a aplicação disso no nosso cotidiano, tá bom? Até mais!